superior ao de Vítor Sá, não podendo fazer frente ao piloto madeirense. O Mitsubishi de Rui Conceição está em ótimas condições, tem sido realizada uma revisão para que tudo esteja a 100% no próximo sábado. O lado de Vítor Sá já tem o seu automóvel nas melhores condições depois do acidente que sofreu no último rallyzinho da Madeira devido à acidente dos prisioneiros que fez faltar uma roda, danificando um pouco a sua viatura e correspondente material. Para Vítor Sá, os objetivos são os mesmos, ou seja, vencer. Está o rubro nos lugares primeiros da tabela classificativa. Vítor Sá e Rui Conceição estão separados por apenas 21 pontos, acrescendo as vozes na última prova do campeonato regional. Apesar da diferença pontual, Rui Conceição só pensa em ganhar o seu grupo. Dentro das provas que compõem este campeonato, diz que fará o seu rally, mas de uma forma cautelosa, já que o campeonato regional foi dimensionado de uma forma que não pode cometer mais erros, independentemente de ter ganho 5 das provas disputadas. O Rally Costa Noroeste vai para a estrada no próximo sábado, com partida na Creta às 9 horas da manhã. A primeira prova especial de classificação tem início na Ponta do Parque. Ora bem, ontem o dia começou muito cedo, com a entrada dos carros em parque fechado ainda estava escuro, ainda havia noite, como aliás pode constatar aqui por estas imagens. Este parque fechado foi instalado no parque de estacionamento, foi construído mesmo abaixo da marginal da Vila da Calheta, e também serve para elucidar um pouco os nossos telespectadores de que quem anda nos rallies, enfim, também tem que fazer alguns sacrifícios. Entretanto, o dia começou bem, portanto, apesar de haver algumas nuvens, portanto, no topo das montanhas, cá em baixo, junto ao mar e na Vila da Calheta, concretamente, na bonita Vila da Calheta, que agora apresenta, enfim, novas imagens paisagísticas, e, como vimos ali, com a criação daquela piscina natural, portanto, aceitou e fez muito bem a preparação deste rally. A montagem para o primeiro troço, o piso estava muito escorregadio, como aliás vamos ver por aqui, um pequeno acidente ocorrido com o carro 00, isso já foi uma imagem colhida a posterior, mas o carro ia sair de frente, foi necessário buscar o travão de mão, e houve um espectador que caminhava-se para posicionar dentro da classificativa, que para não ser apanhado foi obrigado a saltar deste muro abaixo, felizmente sem consequências negativas para ele. Esta era uma situação que, precisamente, era avisado depois por parte dos tripulantes do carro 00, e que alertava toda a caravana para as 3 condições de piso diferentes que seriam encontradas na Santa. E aliás, este aqui, por exemplo, na Santa estava molhado, depois também no Rosário sim, e aqui já o piso seco é seguida, portanto, para o Rui Conceição e Roberto Fernandes albergaram desta vez o número 1, mas foi também da sua posição em termos de campeonato regional. E aqui vemos a passagem da dupla Vítor Sá, não acho que é mais pelo troço da Santa, quase no final do troço, e aqui a sua passagem pelo topo da encomiada, início da descida para a Serra d'Água. E vamos agora, portanto, ter a oportunidade de vê-lo exatamente aqui numa espetacular abordagem àquela curva, na subida, portanto, para o Paúl, já praticamente na fase final do troço do Paúl, que, como toda a gente sabe, desta feita está muito mais encurtado. José Camacho, Martinho Luís, em Volkswagen Golf GTI, foram mais uma vez azaраdos e não conseguiram concluir esta prova, e quem aproveitou bem foi Luís Souza e Ruben Freitas em Opel Corsa GSI, que desde o princípio, neste troço concretamente, puseram logo um andamento muito forte e realizaram excelentes cronos. Aqui vemos a sua passagem pelo troço do Paúl, portanto, a primeira passagem na parte da manhã, e que encerrava também esta passagem, a primeira secção. João Figueira, Daniel Figueiroa, em Opel Astra GSI, que, portanto, mais uma vez tentaram impor um andamento forte, mas a verdade é que este carro, apesar de ser muito competitivo ainda, já Filipe Oliveira e Miguel Muniz partiram para esta prova praticamente com a vitória assegurada em termos de promoção de A Total Citroën Flasco, mas havia de terminar a prova e apenas um milagre iria fazer com que, por exemplo, João Magalhães pudesse vencer esta promoção. Mas a dupla do Citroën Flasco tricolor fez muito bem e soube gerir, digamos, a sua vantagem, não deixando, no entanto, registrar também com esses tempos dentro das provas fiscais de classificação que compuseram esse rally. Aqui vemos a passagem de Rui Fernandes e Marcos Pica, Mitsubishi Lancer Evolução 6, do Grupo N,
Foi também que se mostrou desencantado pela fraca produtividade desse carro. Exato, e ele dizia exatamente isso, portanto ele queixou-se de falta de rendimento no seu propulsor. É um caso que ele vai tentar naturalmente resolver para a próxima época. E vejam-se, portanto, as condições complicadas do primeiro jogo. Este é Duarte Abreu, que aqui utilizou o carro que pertence a Vasco Silva. Tivemos a passagem de João Magalhães e Silvio Ferreira, um Citroën Sax. Foi uma equipa que também não tinha nada nem a ganhar nem a perder, portanto só tiveram uma prova cautelosa. José Barros, João Pimenta, em TV306 do Grupo N, também poderiam subir um lugar na classificação geral segundo as minhas contas, terão subido mesmo em termos de campeonato, terão chegado ao nono lugar do campeonato. Rui Pinto, Eduardo Coelho, a Mitsubishi Lancer, este Evolução 5. Começaram o rally com andamento calmo, mas depois, com a adaptação, foram melhorando até que está feito. Tivemos já Nélio Souza, agora navegado aqui neste rally por Carlos Jesus, um pouco distante daquelas performances que nos habituou em rallies anteriores. Paulo Bazenga, Duarte Nunes, e Opel Corsa GSI dominaram desde o início o troféu. Foram sempre muito rápidos, ganharam, por exemplo, as 4 primeiras provas de classificação com disciplina. Isto aqui um controlador de estrada a fazer muito bem o seu trabalho, mas, enfim, as pessoas muitas vezes não compreendem e acabam por ser prejudicadas elas próprias pelas suas atitudes. Temos a passagem de Ricardo Teixeira, Cristiano Sousa, em Toyota Starlet, do troféu Toyota Starlet, que, como se sabe, já tinha como vencedor antes desta prova o Duarte Abreu. Alberto Freire, Renato Freitas, em Opel Corsa GSI, uma dupla que seguiu-se nos rallies este ano e que muito boa conta tem dado de si e tem resultado uma grande evolução. A partida de Pablo Fernandes foi trouxe do lugar da Serra e agora aqui a sua passagem trouxe do Paú, Pablo Fernandes, também em Toyota Starlet, a fazerem a prova que era possível com aquele carro. Orlando Reis e Lídio Fernandes em Peugeot 106 do agrupamento de produção, que também fizeram aqui a sua primeira participação em termos de campeonato por completo, concluíram assim a prova também com muitas cautelas. Pedro Mendes Gomes, João Sousa, venceram, como já tinha sido anunciado, o troféu de 500 e evoluíram para este carro que era a potência de Duarte Abreu. Tivemos a passagem de Ricardo Ramos, que voltou assim aos rallies, mas sempre azarado. Aliás, vemos aqui, a quando do momento de distância, com problemas de embreagem, praticamente no momento em que ia dar o seu início, ou início para o troço do lugar da terra. Ricardo Pinheiro, Ricardo Freitas em Opel Corsa GSI, este também um veículo do troféu monomarca Opel Corsa, e a partida de Vítor Luís, navegado por Avelino Dantas, para o troféu do lugar da terra. E vimos agora a passagem de Filipe Pires, Ruben Menezes, em Fiat 500. Filipe Pires dominou a prova desde o seu início. Miguel Rodrigues, Ricardo Reis, foram os concorrentes que passaram antes, e André Vadrode, Sérgio Betancourt, mais uma vez com bons andamentos no início do rally, mas viriam a desistir em consequência do desistir. Ricardo Pereira, Diogo Nóbrega, e vamos ver ainda Maurício Pereira, Paulo Vieira, sempre com uma evolução crescente, e António Correia, Bruno Gouveia a concluírem a sua classificativa aqui a chegarem ao stop no centro do Porto Muniz. Silvestre Sobrinho, no mesmo local, Silvestre Sobrinho que é navegado por Eduardo Câmara, e a Aécio Anjo, Nélio Marques, uma revelação deste rally. Foi o primeiro rally da sua vida e, no entanto, conseguiram um excelente segundo lugar em termos de classificação. Nelson Pestana aqui a chegar com o velhinho Fiat Marbella, ao contra já Filipe Pires, Ruben Menezes, em Fiat 500, como dissemos, os grandes dominadores nesta prova daquele troféu monomarca. Aliás, Filipe Pires e Ruben Menezes também ao longo de toda a época foram os grandes seguidores do título, e relembrando que muito esta equipa fez, já que foi a primeira vez que alinharam num campeonato. E assim sendo, não tendo experiência ainda acumulada, obviamente que o resultado conseguido, o segundo lugar no campeonato, foi muito bom. Tivemos o vencedor neste rally do troféu Opel Corsa, Alberto Pereira, Renato Freitas, em Opel Corsa GSI, que beneficiaram do azar de Paulo Bazenga. Paulo Bazenga, que, como bem disseste, e vamos dizer mais à frente, acabou por concluir com muito esforço. E aqui vemos, por exemplo, uma imagem
da altura em que o piloto e o navegador trabalhavam para conseguir, por todos os meios, voltar à prova. Isso foi na sétima ou oitava prova oficial de classificação, ou seja, a penúltima do Rally. De qualquer maneira, conseguiram apenas demasiada distância do piloto. Exatamente. Duarte Abreu, tanto em Toyota Starlet, conseguiu concluir a prova, e sempre, portanto, à frente do troféu Toyota Starlet. Isso mostra bem, digamos, do valor que tem este piloto, porque muda de carro e na mesma consegue manter, portanto, a sua hegemonia em termos de troféu Toyota Starlet. Vamos ver agora, penso eu, as imagens e a passagem de Filipe Oliveira. Não é assim, é João Magalhães, porque entramos dentro do top 10, e vamos então passar a imagem dos pilotos que se classificaram dentro do top 10. João Magalhães e Filipe Ferreira classificaram-se em termos de campeonato no segundo lugar da promoção de A Total Citroën Saxo. Conseguiram excelentes andamentos na estrada, foram algo azarados logo no primeiro rally, e isso prejudicou-os imenso, mas de qualquer forma é uma dupla a contar tanto para o ano 2000. José Barros, João Pimenta em Peugeot 326 do agrupamento de produção, foram os quartos classificados, salvo erro, neste rally, e mostraram toda a fiabilidade e competitividade deste carro da marca do Leão. João Figueira, Daniel Figueiredo classificaram-se em oitavo lugar da geral neste rally. Depois de terem estado nos lugares primeiros, mas depois na transmissão vai... Como sempre, o mesmo problema que afetou em várias provas durante este ano aquela dupla. Nélio Souza, Carlos Luz foram os sétimos classificados no rally, um Opel Corsa GSI, um Opel Corsa que não pertence ao troféu, mas que tem uma preparação superior. De qualquer forma, como dissemos já anteriormente, algo arredado daquelas prestações que nos habituou. Tivemos então o vencedor no rally e no campeonato da promoção de A Total Citroën Saxo. Os vencedores, Filipe Oliveira e Miguel Muniz, em Citroën Saxo Cat, um carro construído e preparado na Madeira pela DA Automóveis, e que, portanto, a exemplo dos outros três, mostraram toda a sua fiabilidade ao longo da época e competitividade. Rui Fernandes, Marco Pista, Mitsubishi Lancer, mais uma vez, exatamente, a sofrerem ataduras, tem que molhar a Serra d'Água com furo, o que não é fácil, sobretudo com o piso molhado. E o Vítor está aqui, pode-nos dizer, porque é complicado, principalmente nas curvas onde há que fazer com o apoio sobre essa roda, não é? Rui Pinto, Eduardo Coelho, a Mitsubishi Lancer Evolução 5 fizeram o seu regresso e trouxeram mais um carro competitivo para o Campeonato Regional de Rally. Esperamos que este carro continue aqui na Madeira para reforçar também a competitividade no agrupamento de produção no próximo ano. Luís Souza, Rubens Freitas fizeram uma excelente prova. Foram pura e simplesmente fantásticos em termos de aproveitamento das potencialidades deste pequeno Opel Corsa, mas extremamente bem preparado também pela Opel Centro Madeira. Foram dois pilotos que ao longo de toda a época mostraram mais regularidade. Aliás, essa é uma das características de Luís Souza, e conseguiram o terceiro lugar no rally e vencer também a Fórmula 2 em termos do campeonato. Já vimos duas passagens ou três de Rui Conceição, Roberto Fernandes, que adotaram uma estratégia corretíssima, não tinham nada que arriscar neste rally. Eles sabiam que à partida estavam em desvantagem em relação ao carro que tripulavam para, portanto, lutarem pelo título. Só poderiam apenas contar ou com o azar do Vitor Sá ou com a sua sorte. Mas, pronto, a competição desta vez também fez justiça e, portanto, a dupla está das competições Vitor Sá e Ornelas Camacho aqui em grande estilo, na sua passagem pela qual for a marca, seja qual for o veículo que a dupla utilize em competição. Vamos então aqui no seu momento de consideração da vitória no rally e também no campeonato. Uma vitória, como já dissemos, bem merecida por tudo o que fizeram, pelo investimento que fizeram, pela preparação que impuseram e o cuidado que puseram durante toda a época, portanto, no Campeonato Regional de Rally.